Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso Explainer. Hoje a gente vai fundo numa das cartas mais diretas ao ponto da Bíblia, a carta de Tiago. Sabe quando a gente se pergunta como a nossa fé deveria, na prática, mudar o nosso dia a dia? Pois é, Tiago foca exatamente nisso. É menos sobre teorias complicadas e muito mais sobre ação, sobre comportamento. É tipo um manual prático para viver aquilo que a gente diz que acredita. Então, bora começar? E olha só como ele já começa com essa pergunta que é um verdadeiro soco no estômago, né? De que adianta dizer que tem fé se você não faz nada a respeito? É essa a grande questão que vamos desvendar hoje. Qual é a real diferença entre só falar da fé e, de fato, viver essa fé? É esse o X da questão, sabe? O conflito entre uma fé que só existe na palavra e uma fé que pulsa, que vive. Tiago nos joga esse desafio. Qual das duas é a sua? Ok, então vamos para a primeira grande ideia dele. Para o Tiago, a lógica é bem simples, na verdade. Se a fé é de verdade, ela tem que aparecer em ações. Não tem como. Não é uma coisinha que fica escondida na sua cabeça ou no seu coração. Ela vira algo que todo mundo pode ver. E olha que interessante essa distinção que ele faz. De um lado, a gente tem o que ele chama de fé intelectual. É aquela fé que só concorda com os fatos, sabe? Tipo, sim, acredito que Deus existe. Beleza. Mas para Tiago, isso é raso, não é o suficiente. Agora, do outro lado, tem a fé viva. Essa sim é uma confiança profunda, que mexe com você, que te transforma por dentro. E aqui está o pulo do gato. Suas ações não são para te salvar, mas elas são o recibo, a prova visível de que a sua fé é real. E para não ficar só na teoria, Tiago traz uns exemplos bem fortes. Pega o Abraão, por exemplo. A fé dele estava longe de ser passiva. Imagina só, Deus o testa e ele está disposto a entregar o que ele tinha de mais valioso, o próprio filho. É uma ação radical, né? Mas veja bem, não foi essa ação que o salvou. Essa atitude demonstrou a confiança absurda que ele tinha em Deus. Mostrou que fé e ação, para ele, andavam de mãos dadas. E não para por aí não. Ele também fala da Raabe. Pensa bem, ela nem era do povo de Israel. Ela só ouviu falar da fama do Deus deles e acreditou. E o que ela fez com essa crença? Ela colocou a própria pele em risco, escondendo os espiões. Foi a fé dela que a levou a fazer algo concreto, perigoso, e que no fim salvou a vida dela e mudou sua história para sempre. Beleza. Agora a gente entra num segundo tema, e olha, esse aqui pega para todo mundo. É o desafio de controlar a língua. Tiago dedica um bom espaço para falar sobre o poder dessa coisinha pequena no nosso corpo, um poder gigantesco, tanto para construir quanto para destruir. E as metáforas que ele usa são geniais. Primeiro ele fala do freio na boca de um cavalo, uma pecinha de nada que controla um bicho enorme e forte. Depois ele fala do leme de um navio. De novo, um objeto pequeno que consegue virar uma embarcação inteira no meio do mar. A mensagem é clara, né? A nossa língua, por menor que seja, tem esse mesmo poder de guiar a nossa vida inteira. Mas aí vem o alerta, o lado sombrio da coisa. Ele também compara a língua com fogo. Pensa numa fagulha. Uma coisinha de nada, uma fofoca, uma palavra maldosa e, de repente, um incêndio gigantesco que destrói reputações, amizades e não para por aí. Ele chama a língua de veneno mortal, algo que vai corroendo tudo por dentro. É um jeito bem direto de mostrar o estrago que as nossas palavras podem fazer. Fica bem claro, então, que a língua tem dois gumes. A mesma ferramenta que bota fogo em tudo também pode ser usada para construir. E o desafio que Tiago nos joga é exatamente esse. O que você vai escolher fazer com ela? Construir ou destruir? A escolha é nossa. Felizmente, ele também mostra outro lado da moeda. A nossa boca pode ser como uma fonte de água doce, que traz vida, que refresca, e não uma fonte que jorra água amarga, veneno. Nossas palavras podem ser como uma árvore cheia de frutos, que alimenta, que nutre quem está por perto. E aí vem a pergunta dele direto para a gente. O que é que está saindo da sua fonte? Que tipo de fruto a sua árvore está dando? E, gente, vamos ser sinceros, esse papo nunca foi tão atual. Pensa só no nosso mundo de hoje, no mundo digital. A fofoca de antes agora viraliza em segundos. Uma calúnia roda o mundo com um único clique. As fake news têm o poder de arruinar vidas. E o cyberbullying?
Usa palavras como se fossem armas, muitas vezes no anonimato. Cada post, cada comentário, cada compartilhamento é a nossa língua em ação. A pergunta de Tiago continua a mesma, só que agora em escala digital. A gente está usando isso para construir ou para destruir. Tá, Tiago, entendi. É difícil. Mas e aí? Como é que a gente faz para viver essa fé de verdade e domar a língua? A boa notícia é que ele não joga só o problema, ele também dá o caminho. Nessa parte final, ele nos dá um passo a passo, 4 atitudes-chave para a gente conseguir ter uma vida mais madura e vitoriosa. E olha só que interessante o ciclo que ele propõe. Primeiro passo, se submeter a Deus, ou seja, reconhecer que Ele está no comando. Segundo, resistir ao diabo. É uma atitude ativa de bater de frente com a tentação. Terceiro, se aproximar de Deus. É buscar essa conexão, esse relacionamento de perto. E por último, se humilhar diante de Deus. É admitir, olha, eu dependo de você. Percebe que não é só uma lista de regras? É um ciclo, um relacionamento contínuo que nos ajuda a ficar firmes. E para deixar esse passo de resistir bem prático, vamos pensar no José, lá no Egito. Quando a esposa do chefe dele, Potifar, deu em cima dele, ele não ficou de papinho, não negociou, não pensou, só um pouquinho. Não, ele virou as costas e saiu correndo, fugiu. Às vezes, resistir é literalmente isso, fugir da situação. É uma escolha ativa, consciente, de ser leal a Deus antes de qualquer outra coisa. Um exemplo perfeito de fé em ação. E com isso, a gente volta para o centro de tudo, para o coração da mensagem de Tiago, que está resumida nessa frase aqui. É forte, mas é clara. A fé não é uma ideia na sua cabeça. Ela tem que respirar, ela tem que se mover, ela tem que agir. Uma fé que não muda o jeito que você trata as pessoas, que não muda o que sai da sua boca, que não guia suas escolhas, nas palavras do próprio Tiago, é uma fé morta. E para a gente fechar, eu quero deixar essa pergunta com você. E não é para acusar ninguém, tá? É um convite mesmo, para a gente pensar. Se a gente parasse para olhar a nossa vida hoje, nossas conversas, o que a gente posta nas redes sociais, o jeito que a gente trata quem está perto, será que as nossas ações e as nossas palavras combinam com a fé que a gente diz que tem? A carta de Tiago é esse chacoalhão, um desafio para a gente diminuir a distância entre o que a gente crê e o que a gente vive, e ter uma fé de verdade, uma fé viva. Valeu por acompanhar a gente. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.